o desafio de amar e cumprir a nossa missão. Eu quero pensar com esse tema em João 17, do versículo 18 ao 21, que nos diz o seguinte, a palavra de Deus: Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O desafio de amar e cumprir a nossa missão. O apóstolo João registrou as palavras de Jesus para nós com ordem expressa, como está no versículo 21, para que o mundo creia. E Atos, ele vai justificar esses textos também quando nos diz o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. E ainda nós temos outros textos na Bíblia que nos leva a entender esse desafio de amar e cumprir a missão. Por exemplo, Mateus 28, 19 e 20 é um texto que nos dá base para esse desafio de cumprirmos a missão. Marcos 16, 15 também vai falar isso. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Em Lucas 24, de 44 a 47, também vai nos dar base para isso que estamos falando, o desafio de amar e cumprir a nossa missão. E eu quero pensar sobre isso, algumas coisas que precisamos colocar em prática para poder, então, fazermos a obra de Deus, a missão de Deus a ser cumprida aqui neste mundo. As boas novas do reino de Deus é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. E olha o que a palavra de Deus vai dizer. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não o advertires, e não disserem nada para adverti-lo do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Mas exigirei da tua mão o sangue dele. Isso está em Ezequiel 3,18. Ou seja, essa responsabilidade de amar e cumprir a nossa missão foi dada por Deus para nós. Todas as pessoas, individualmente, serão responsáveis diante de Deus se não cumprir, se não proclamar as boas novas. Por isso eu disse, as boas novas do reino de Deus é sua, é minha responsabilidade. E se falharmos, Deus vai nos considerar responsável pelo que acontecerá àquelas pessoas que morrerem sem ouvir falar de Jesus. O apóstolo Paulo, ele se sentia responsável por pregar o evangelho. Olha o que ele diz: Mas se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Está registrado em 1 Coríntios 9,16. Ou seja, as boas novas do reino de Deus é nossa responsabilidade e a Bíblia nos dá base por isso. Uma outra coisa, as boas novas do reino de Deus é um privilégio. Sim, é um privilégio. Você precisa se sentir honrado ao compartilhar as boas novas do amor de Deus para outras pessoas. A nossa missão de amar envolve dois grandes privilégios: trabalhar com Deus
e ser representante do amor de Deus neste mundo. Como representante do amor de Jesus aqui na terra, devemos espalhar esse amor nos hospitais, nas escolas, nas ruas, nos funerais, nas faculdades, onde estivermos. Porque olha o que a palavra de Deus, sempre ela, vai nos dar base para isso que estamos falando. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. 2 Timóteo 4:2. Ou seja, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. E é um privilégio fazer isso, ser parceiros nas boas novas do reino de Deus. As boas novas do reino de Deus é o único caminho para mudar a realidade das pessoas à nossa volta. Sabiam disso? A mensagem de Pedro perante ao Sinédrio precisa ser a nossa mensagem. Olha o que ele diz. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Ou seja, não há salvação em nenhum outro. Portanto, as boas novas do reino de Deus é o único caminho para mudar a realidade das pessoas à nossa volta. Olha o que um outro texto bíblico vai dizer. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10:13-14. Então é o único caminho e, novamente, é responsabilidade minha e sua. O desafio de amar e cumprir a nossa missão. As boas novas do reino de Deus também é cumprir a vontade dele em salvar as pessoas usando a sua vida, usando a minha vida. Olha o que a Bíblia fala. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, pois ele anseia que todos sejam salvos, compreendam esta verdade. 1 Timóteo 2:3 e 4, na versão da Bíblia Viva. Isso é bom e agradável perante o nosso Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O mesmo texto, agora visto na versão NVI. Portanto, as boas novas do reino de Deus é cumprir a vontade dele em salvar as pessoas usando a minha e a sua vida. Lembram da frase desta mensagem? O desafio de amar e cumprir a nossa missão. As boas novas do reino de Deus aceleram a volta de Jesus. Como assim? O calendário de Deus para a história da humanidade depende de nós cumprirmos a nossa missão de amar ao próximo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Ou seja, o calendário de Deus, ele depende de que eu e você cumpramos a nossa missão de falar do amor dele através das boas novas do Evangelho. Lembram o texto que eu li de Timóteo? Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. 2 Timóteo 4:2, ou seja, pregue a tempo e fora de tempo. Jesus disse que antes da sua volta, as boas notícias ou as boas novas a respeito do seu reino seria pregada em todo o mundo. Portanto, evangelizar é a missão de amor de cada discípulo de Jesus. Olha o que está escrito nessa camisa que eu estou usando, que é o tema da nossa campanha.
de Missões Nacionais, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso está registrado em 1 João 4:19. Portanto, o desafio de amar e cumprir a nossa missão está registrado em muitos textos bíblicos, como eu mencionei. E eu preciso pregar as boas novas porque é responsabilidade minha. E o texto que eu li de Ezequiel 3:18 vai dar base para confirmar isso. As boas novas do Evangelho é um privilégio para mim e para você. Trabalhar com Deus, ser representante do amor de Deus neste mundo, é uma alegria, é um privilégio. E nós precisamos fazer isso. As boas novas do reino de Deus é o único caminho para mudar a realidade das pessoas à nossa volta. Nada mais e nenhuma outra maneira vai mudar a realidade das pessoas com relação ao pecado, com relação à salvação, a não ser pela palavra de Deus. E não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12, como eu já tinha lido. As boas novas do reino de Deus é cumprir a vontade dele em salvar as pessoas usando a minha e a sua vida. Isso é bom, isso agrada a Deus. Então, que possamos olhar para esse tema da campanha de missões nacionais, deste ano, porque Ele me amou. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Portanto, Ele quer salvar as pessoas, usando a minha e a sua vida. Você crê nisso? E você está disposto a começar a fazer isso? Então vamos colocar em prática, porque a responsabilidade é nossa e é um privilégio para nós. E é o único caminho que vai mudar a realidade das pessoas e vai fazer cumprir a vontade de Deus em salvar as pessoas e vai acelerar a volta de Jesus. A Bíblia não registra em lugar algum que dia, hora, mês ou ano que Jesus vai voltar. Mas a palavra dele nos diz o quê? Que quando este evangelho for pregado pelo mundo inteiro para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24:14. Então, o evangelho precisa ser pregado. As boas novas da salvação. Por isso, o desafio de amar e de proclamar as boas novas da salvação é algo que está nas minhas mãos, sobre a minha responsabilidade dada por Deus, sobre as suas mãos, sobre a responsabilidade de Deus dada a você. Então vamos proclamar o Evangelho, vamos anunciar, vamos pregar, vamos anunciar. E nós só podemos fazer isso se tivermos obediência a Deus. Que Deus abençoe.